Então, tá bom. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar hoje com a Jéssica Rassi. Ela é de Londrina. Ela é formada em cosmetologia. Ela é designer de sobrancelhas, micropigmentadora. Ela é proprietária do estúdio Jéssica Rassi. Ela é empreendedora nata, idealizadora do método Bem Natural de micropigmentação, e ela é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho, pelo segmento que ela atua. E hoje ela vai falar um pouquinho para nós sobre a história dela. Seja bem-vinda, Jéssica. Boa noite, meninas. Obrigada, Kalinka. Empreendedora nata foi por sua conta, hein? Não foi eu que falei isso, mas obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje, né? É muito gostoso a gente compartilhar experiências, aprender umas com as outras, e é muito legal ver que vocês estão se empenhando nisso, se unindo para isso, né? Isso é muito bom. Antes de falar um pouquinho sobre o tema, né, que eu separei, que falar um pouquinho sobre a diferença entre você empreender para ter um emprego e ter uma empresa, vou me apresentar rapidamente, né? A Kalinka já falou um pouco disso, do que eu faço, que é design de sobrancelhas e micropigmentação. Mas hoje, embora eu tenha o meu estúdio, nem sempre foi assim. Quando eu comecei, eu tinha 16 anos, morava com os meus pais e comecei tirando sobrancelha no sofá da casa deles. Então foi assim, eu tinha começado o curso de estética, comecei a tirar a sobrancelha lá no sofá de casa. E aí, depois de um tempo, ficou muito desconfortável, né, atender no sofá. Meu pai me ajudou a comprar uma maca, comecei a atender lá na sala deles. Isso era em Colorado. Não sei se alguém conhece essa cidade que é bem pequenininha. Ó, tem gente que fez que sim. Então, lá é uma cidade bem pequena. Então, quem é de cidade pequena sabe que existem alguns desafios, né, quando a gente trabalha numa cidade menor. Tem as vantagens, mas tem os desafios. Então, fiquei um tempo lá, terminei a faculdade lá, e aí, quando eu já estava com uma clientela, já tinha conseguido ter uma agenda mais cheia e tal, eu me casei e me mudei para Londrina. Isso já vai fazer 10 anos agora em maio que eu vim para Londrina. E aí a cidade grande, embora ela é muito boa na questão de oportunidades, mas quando você vai começar do zero, é difícil também, porque ninguém te conhece. Então, para você ter a sua primeira oportunidade, porque na cidade pequena já é diferente, né? Todo mundo te conhece, então ou conhece alguém da sua família, acaba que se torna mais fácil. Então, quando eu mudei para cá, eu fui literalmente de salão em salão, oferecendo meu trabalho, perguntando se tinha um espaço que eu podia atender com estética. E foi assim, trabalhei em 2 salões como parceira, depois atendi na minha casa aqui em Londrina, fiz um espacinho em casa, e há 5 anos montei o meu espaço. Então, durante todo esse tempo, eu pude perceber a diferença de quando a gente trabalha só para ter um emprego e quando a gente trabalha para ter uma empresa. Mesmo que essa empresa seja pequena, tá, gente? O meu estúdio não é enorme, não tem muitas pessoas trabalhando. Somos eu e a Suelen trabalhando com sobrancelhas e mais a Carol e a Ana que ficam uma no comercial e outra no administrativo. Então não é uma super ultra mega empresa, mas é diferente a nossa mentalidade, o jeito da gente enxergar a forma como a gente trabalha. Até eu queria aproveitar para saber aqui o seguinte: vocês que estão aqui, todas trabalham por conta, são autônomas ou não? Como que é? Sim, Sim, ai, legal, legal, muito bom. Então, eu vou compartilhar algumas coisas que eu pude ir mudando na maneira de pensar, porque a primeira coisa que a gente precisa para diferenciar um emprego de uma empresa é mudar a nossa mentalidade, né? A forma como a gente enxerga. E uma das coisas que diferencia alguém que trabalha só para ter um emprego e alguém que trabalha para ter uma empresa é a forma como ela vê esse trabalho. Então, quando a gente pensa só em trabalhar como um emprego, é só trabalhar para pagar as contas do mês e muitas vezes, aí é onde mora o problema, você trabalha, trabalha, trabalha e quando você vai fechar o mês, você não viu para onde que foi o dinheiro. Ou a gente não viu para onde que foi o dinheiro, né? Pode acontecer com qualquer uma de nós. E aí é que tá o desafio, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando. Eu me lembro que no ano passado, quando teve aquela primeira paralisação lá atrás, eu tive várias alunas, inclusive, que falaram assim: Jéssica,
eu vou ter que fechar meu espaço, eu não consigo ficar uma semana parada em casa. Eu não tenho como ficar parada. Como que eu vou pagar as contas? Então, aí que estão algumas diferenças de quando você trabalha só para ter o seu emprego e quando você vê como uma empresa. Então, o primeiro ponto aqui, né, não sei se você já tem isso ou não, mas que é muito importante para a gente ter uma empresa é ter um CNPJ mesmo, mesmo que seja o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Por quê? Muitas trabalham na informalidade hoje em dia, né? É muito comum trabalhar, por quê? Porque às vezes você começa, por exemplo, muitas mulheres, eu tô falando isso que acontece no meu segmento, eu imagino que aconteça em outros também. Mas, por exemplo, a mulher trabalha num emprego fixo, ela pensa, poxa, queria ficar mais com os meus filhos, queria ter mais tempo com a minha família, vou começar a fazer sobrancelha. Ou então, vou começar a fazer na área de alimentação, alguma coisa para vender doces, pão. E esse começo, que é totalmente informal e muitas vezes nem é planejado, né? Como aconteceu comigo, eu não planejei, comecei tirando a sobrancelha no sofá. Ele às vezes impede a pessoa de formalizar isso. E qual é a vantagem de você formalizar e ter um CNPJ? Se você vai comprar materiais, normalmente quando você compra no seu CNPJ, você tem vantagens, né, nos seus fornecedores. E além do que, você pode se regularizar, legalmente falando, porque se você ganha dinheiro, né, se entra dinheiro, como que você justifica isso? Da onde que veio? Se você ganhou dinheiro e comprou algum bem, por exemplo, sei lá, você trocou seu carro. Da onde que veio o dinheiro que você pagou seu carro? Então, são coisas importantes, né, a se pensar. E, além disso, você tem alguns benefícios. Então, quando você tem um CNPJ e é MEI, por exemplo, você está recolhendo o seu INSS, você pode registrar uma pessoa para trabalhar com você, e você é isento de imposto. Se eu não estou enganada, atualmente, faturamento de até 81 mil por ano, você não paga, não precisa pagar imposto. Então, existem as vantagens. Então, eu diria que o primeiro ponto para a gente começar a se enxergar como uma empresa é formalizando a empresa mesmo, tendo um CNPJ, que muitas pessoas não têm. Não sei se é o caso de vocês ou não, mas hoje muita gente trabalha na informalidade. O outro ponto que é muito importante, e esse é bem difícil, é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu amo citar um exemplo para as minhas alunas, elas morrem de rir. Porque, assim, no nosso trabalho, normalmente o forte é final de semana, né? Sexta e sábado são dias mais movimentados, então eu brinco assim, né? Imagina que a Jéssica foi lá, trabalhou a semana inteira, daí na sexta, no sábado, ralou pra caramba, atendeu o dia inteiro, tá cansada. Aí chega no sábado, ela pensa o quê? Gente, mas eu trabalhei tanto. Ai, hoje eu mereço ir jantar, hoje eu mereço, porque eu trabalhei muito. Aí vai no shopping, aí paga a janta com o dinheiro que ganhou e ainda compra uma blusinha, umas brusinhas. Não é assim? E por quê? Porque tá tudo meio que misturado. Então, entrou ali e você sabe se você usou para pagar um fornecedor seu de material, ou se você levou para sua casa e usou para pagar o mercado, ou se você usou para pagar uma roupa, um sapato, esse, entre aspas, luxo, né? Digamos assim. Então, isso é bem desafiador, principalmente quando a gente trabalha sozinha, né? Quando isso acaba sendo mais fácil se manter assim quando você não paga aluguel, por exemplo, se você trabalha de casa, quando você não tem funcionário, acaba sendo mais fácil manter isso. O problema é se você aumenta os seus custos, né? Se você tem um aluguel para pagar, se você tem um funcionário para pagar, aí o problema começa a surgir. Por quê? Porque quando você mistura tudo, você não sabe exatamente se a sua empresa está te dando lucro ou não. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões, e isso, gente, assim, hoje faço com planilhas, né? A gente tem um controle muito preciso lá no estúdio de tudo isso. Mas lá atrás, quando eu não tinha isso, eu separava em bolsinha mesmo de dinheiro, que eu recebia em dinheiro que era do
Eu sempre separava. Do estúdio é esse, é essa bolsinha, o que é meu é essa aqui. Nunca misturava. Então, qual que é o segredo? É você ter, por exemplo, tá? Então, primeiro ponto, isso você pode fazer com papel e caneta. Anotar tudo o que entra e anotar tudo o que sai. Então, ai, Jéssica, precisa ser em planilha? Precisa usar sistema? Não, se você tiver um sistema que facilita, se você tiver uma planilha de Excel que facilita, ótimo, legal, é muito bom, vai ser mais fácil de visualizar. Mas você pode anotar isso num caderno, tá? Existem até alguns cadernos que são para isso, né? Para você colocar o fluxo de caixa. Então, esse é o primeiro ponto, é colocar lá. Então, olha, eu trabalhei hoje e eu fiz isso, recebi tanto. Ok, tá aqui o que entrou. E daí, no outro lugar, você vai colocar tudo o que foi gasto. O que que vai acontecer? O que acontece quando a gente faz isso? A gente começa a entender exatamente para onde está indo o dinheiro. E isso é muito importante, porque às vezes algumas pessoas acham que a sua empresa não dá lucro, quando na verdade é ela que desfalca a empresa, e outras pessoas acham que a empresa dá lucro, quando na verdade estão pagando para trabalhar. Vou dar um exemplo que é muito comum na minha área. O que que acontece quando nós, micropigmentadoras, nós temos os insumos que são descartáveis. E algumas pessoas que trabalham na minha área, elas acham que o custo de material é esse. Então, por exemplo, independente da sua área de atuação, você tem um custo para operar, tá? Mas na minha área as pessoas falam assim: ah, o nosso custo é a agulha, a luva e o lenço umedecido. E aí, a pessoa às vezes está precisando de um dinheiro e faz o quê? Faz uma promoção. E joga o valor da micropigmentação para R$ 150, por exemplo, tá? Já vi isso muito na internet. E aí o que que acontece? Se ela contabilizou só a agulha como custo dela e o pigmento, por exemplo, o custo dela não é só aquele, óbvio. Então, ele pode ser muito maior do que R$ 150. Isso significa que a cada micropigmentação que ela faz e ganha R$ 150, ela está tendo prejuízo. Ela está pagando para fazer micropigmentação na cliente. E isso, como eu disse, estou aplicando para minha área, mas na área de todas aqui pode acontecer. Quando você não tem um cálculo exato dos seus custos, de quanto que entrou, de quanto que saiu, você pode estar pagando para trabalhar. Então, esse é um outro princípio muito importante que diferencia da gente trabalhar só para ter um emprego e olhar aquilo como uma empresa. O nosso trabalho, ele é um meio para a gente alcançar as coisas que a gente deseja. Só que quando a gente não tem esse controle financeiro, a gente pode ficar frustrada. A gente pode ficar chateada, pensando, poxa, mas eu trabalhei tanto e chegou no fim do mês, não sobrou nada. Não sei se isso já aconteceu com alguém que está aqui. Dá para escrever no chat, né, meninas? Deixa eu abrir o chat aqui. Dá sim, pode escrever no chat. Ah, então tá. Ah, eu gosto de interagir, não gosto de ficar falando sozinha. Se quiser que abra o microfone e fala, também fica à vontade, Ai, ai. Jéssica. Eu só tô controlando aqui o tempo, né? Mas assim, podem escrever aí se vocês tiverem alguma observação, alguma consideração. Mas já aconteceu isso com alguma de vocês? Tipo assim, pensar, poxa, trabalhei tanto e chegou no final do mês, eu não vi o dinheiro. Ai, poxa vida, eu já fiz muito isso, ganhava e saía gastando. A Marina escreveu, é. Gente, é muito comum isso, tá? Eu lembro que, olha lá, a Diana também escreveu que sim. E é assim, porque quando você vê aquele dinheiro chegando, né? Ai, que delícia! Poxa, trabalhei, recebi, que gostoso. Mas aí, de repente, você se dá conta, a hora que chega o aluguel, a hora que chega o pagamento do boleto do fornecedor, aí é que a situação complica, né? Eu lembro que eu fiz um treinamento uma vez e o treinador falou o seguinte, que empresa rica, dono pobre. Empresa milionária, dono rico. Ou seja, a nossa empresa sempre tem que ter mais dinheiro que a gente. Sempre.
Então, e aí existem algumas maneiras onde você pode se remunerar na sua empresa. Você pode escolher, por exemplo, uma comissão, depende de como vocês trabalham, ou uma retirada fixa mensal, mas essa retirada para você, enquanto pessoa física, tem que ser sempre menor do que o que a sua empresa fatura. Então, assim, esse mês eu vendi, sei lá, R$ 5.000. Ok, vendi R$ 5.000. Jéssica, ganho R$ 5.000? Não, a minha empresa ganhou R$ 5.000. Eu vou retirar menos que isso, tá? É sempre essa ideia, esse pensamento que é muito importante, tá? E o terceiro ponto que eu separei para falar para vocês sobre a diferença de ter um emprego e ter uma empresa é pensar no momento de delegar. Claro que a gente tem estágios diferentes, né? Cada uma com um tipo de trabalho, mas isso acontece muito, eu vejo muito com pessoas que empreendem, que é o seguinte. Claro que a gente quer sempre cortar gasto, isso é muito importante, né? Porque mais do que cobrar mais caro, quando a gente corta gastos, a gente tem um lucro maior. E ok, é isso mesmo. O problema é que na sua empresa, assim como na minha empresa, a nossa hora é a hora mais cara que tem. Isso significa que a partir do momento que você está com um fluxo grande de trabalho, muitas coisas para fazer, está se sentindo assim sobrecarregada, não consegue dar conta de responder o WhatsApp, mensagem que chega no celular e quer fazer coisas para você e nunca tem tempo de nada, e não consegue alimentar o seu Instagram com conteúdo, não consegue mais postar, porque está sempre sobrecarregada. Talvez seja a hora de pensar em ter alguém para te ajudar, uma pessoa que vai ter uma hora mais barata que a sua e o seu tempo, que é o mais precioso, que você vai usar para pensar em maneiras de crescer, de melhorar, de otimizar as tarefas que acontecem ali no seu negócio. O seu tempo tem que ser otimizado com isso. E às vezes tarefas mais mecânicas que podem ser delegadas, você delega. Ó, a Camila escreveu que está muito sobrecarregada. Pois é, gente. E aí o que acontece? Porque o problema é o seguinte: às vezes a gente pensa assim, tá? Puxa vida, mas se eu for pagar uma pessoa para me ajudar, sei lá, vai me custar, entre salário e encargos, uma secretária vai custar uma média de R$ 2.000 por mês, né? Não é pouco, R$ 2.000. Porém, o que que acontece? O que que você tem que pensar? Quanto tempo eu passo todos os dias fazendo as tarefas que eu poderia passar para uma outra pessoa fazer? Tá? Então, vou dar um exemplo lá no meu trabalho. Eu tenho a Ana e tenho a Carol. Uma é do administrativo e outra comercial. Então, vamos pensar na tarefa da Ana. A Ana cuida da parte contábil, planilhas, pagamentos, boletos. Se todos os dias eu tivesse que fazer essas tarefas de lançar em planilha, eu gastaria pelo menos de 2 a 3 horas por dia para fazer isso, para conseguir fazer como ela faz, né? Porque ela faz muito bem. Então, para ter essa organização, eu teria que sentar. Mas espera aí, 3 horas do meu dia, se eu for somar em 20 dias de trabalho no mês, por exemplo, eu posso fazer um trabalho que eu ganho mais do que o salário da Ana. Isso significa que pagar a Ana não é um gasto, é um investimento que eu estou fazendo. E aí eu tiro essa tarefa que nem a Camille falou que está sobrecarregada, né? Essa sobrecarga posso passar para uma outra pessoa que faz até melhor do que eu, porque eu tenho certeza que ela faz melhor do que o jeito que eu faria, porque ela é especialista nisso. E eu posso pensar em outras coisas que vão me ajudar a melhorar. Por exemplo, posso me concentrar na divulgação do Instagram. Aquele tempo eu posso pensar em gerar conteúdo, monto foto de cliente para fazer as postagens, porque isso me traz mais clientes, que me traz um faturamento maior. Então, se hoje, né, você tá, por exemplo, extremamente sobrecarregada, com mensagens no WhatsApp, com coisas para resolver, não consegue pensar nas suas postagens, enfim,
Então, talvez é hora de pensar assim, peraí, e se eu dividisse algumas tarefas com alguém que pudesse me ajudar? E se eu treinar alguém para fazer coisas que são mecânicas, que eu consigo explicar exatamente como vai fazer, um passo a passo, a pessoa faz, e aí eu posso me concentrar em outras coisas. É uma outra maneira que a gente pode usar no dia a dia, que a gente vai estar enxergando o nosso trabalho não só como um emprego, mas como uma empresa, né? E aí, dá para falar mais uns 5 minutinhos, Marina? Antes de abrir para as perguntas? Da Caia, a Karinka que marcou. 5 minutinhos. 5 minutinhos? Tá, beleza. Uhum. Então, o último ponto, né? Eu ia parar nesse, mas eu pensei em uma coisa que é muito importante. Que toda empresa, para ela sobreviver, ela precisa vender. As vendas são o oxigênio da empresa, né? Por quê? Não tem como você conseguir tocar o seu negócio se você não tiver cliente, se você não tiver venda, independente do que você venda. Então, uma outra tarefa muito importante é pensar em quais coisas que você pode fazer para vender mais. E uma das coisas que hoje é muito, a gente já sabe disso, né? Mas é que não é fácil fazer isso com constância, é usar as redes sociais para divulgar o trabalho. Então, por exemplo, hoje eu posso dizer que 80% das minhas clientes vêm por rede social, se não mais. Porque às vezes as pessoas podem falar assim: ah, não, mas olha, a indicação ainda é muito importante. E realmente, indicação é importante. A pessoa te indicar, falar bem do seu trabalho, falar do que você faz para as amigas. Só que, vamos imaginar o seguinte: vamos supor que eu chego para a Kalinka e falo assim: ai, Kalinka, minha cabeleireira é ótima. Você tem que fazer suas mechas lá, cortar seu cabelo lá com ela, porque ela é maravilhosa. A Kalinka vai falar o quê? Ai, sim, já vou marcar. Dificilmente. Ela muito provavelmente vai falar assim: então, ela tem Instagram? Eu queria ver as fotos do trabalho dela. Hoje em dia a gente é assim, então, mesmo quando existe a indicação boca a boca, a pessoa sempre vai querer saber mais sobre o trabalho da pessoa antes de se tornar cliente. Então, por isso que é muito importante se focar nessas atividades que vão ajudar ao negócio de vocês, o nosso negócio, a vender mais, a ter mais clientes, né? Em especial as redes sociais, que hoje são um veículo muito importante. E o melhor, as redes sociais, elas não custam nada. Postar numa rede social não tem custo algum, é de graça, né? Então, gerar conteúdo ali é um meio fácil, né? Não é tão fácil assim, mas assim, é simples de fazer, né? Você tem ali no seu celular, você pode fazer. E aí você pode ter mais clientes e expandir o seu negócio independente do que ele seja. Certo? Então, meninas, foi isso que eu preparei para passar para vocês. E aí, quem quiser perguntar? Aí, meninas, quem quiser perguntar, a gente vai colocar as perguntinhas ali, tá? Eu vi que alguém levantou a mão, e depois que a Thaís finalizar Não, a a fala gente combinou, dela... Ah, a Jéssica pediu para falar depois do dela. Desculpa, Caio, esqueci de te ah, avisar. A gente combinou um pouquinho antes de entrar, de fazer, tipo, para não misturar os temas, sabe? entendi, quiser, Tem um entendi. quem quiser tema, fazer Então, pergunta, sim, tema, pode pergunta. perguntar. a técnica, então, tá? Desculpa aí. Então, meninas, quem quiser fazer perguntas, então... Quem que levantou a mão? A Keila, eu acho? Keila, isso. Acho que ela baixou. Às vezes a gente levanta e abaixa sem querer. Pode ser que foi sem querer. É Keila Dias, acho que foi isso mesmo. É. Na sua questão de conteúdo, você também tem um planejamento, né? Você está Fazer perguntando para mim de planejamento de Uhum. conteúdo em redes sociais, você fala? Isso, é. Aí hoje eu faço assim, né? Lá atrás, quando eu fazia tudo sozinha, eu meio que ia fazendo aleatoriamente. Só que isso, há anos atrás, né, gente, a gente chamava atenção com mais facilidade, sem ter tanto planejamento. Hoje em dia, como a disputa por atenção está muito grande nas redes sociais, então tem um planejamento. Como que eu faço? Eu faço live toda semana, uma vez por semana, com conteúdos. Então, desses conteúdos das lives,
A agência que cuida do meu Instagram pega a live e fraciona em videozinhos de 50 segundos, 1 minuto, para colocar no feed. Isso me ajuda bastante, que daí eu não preciso ficar gravando vídeos. Eu não preciso sentar e hoje eu vou gravar vídeo para fazer conteúdo. São trechos de lives que são os meus conteúdos. E dos trechos das lives também, como eu sempre estou falando sobre alguma coisa da minha área, eles fazem aqueles banners em formato de carrossel. Então, por exemplo, para ter uma boa fixação na micropigmentação, você precisa. Aí arrasta, número 1, faz isso, arrasta, número 2. Então, dos conteúdos das lives, saem vários outros conteúdos que basicamente preenchem a linha editorial completa. Eu Claro. Tem uma novidade, viu, Jéssica, na empresa. Nós acabamos de lançar vários tagzinhos, vários combos de carrossel para vocês terem organizadinho. Isso dá um trabalho para fazer. Você tem agência, né? Sim. Quem não tem, meninas, nós acabamos de lançar, inclusive está em promoção, 50 postzinhos ali por R$19,90. A Jennifer fez uma loucura aí realmente para ajudar, porque ela sabe que as empreendedoras, e gasta-se um tempo, né, para você poder montar post. Então, acabamos de fazer, né? Nem saiu ainda, tá? Vocês estão dando spoiler. Tivemos reunião hoje da diretoria e acabamos de conseguir baixar lá para sair. É um dos produtos que nós estamos trazendo aí, inclusive, para essa área de nutricionista, para a área da beleza, saúde. Tem umas cores muito lindas. Deixa teu Insta todo organizadinho, né? Todo arrumadinho. Olha aí. E junto tem um planner que faz isso que você está falando, que ajuda você a ter esse conteúdo, né? É importante você ter uma sequência, né, de postagens. Olha, muito legal, super legal, Marina. Isso ajuda mesmo. Eu, por exemplo, não sei fazer nada de arte. Tipo assim, se deixar, monto uma, eu não sei. Então, me ajudaria muito. Para quem ainda não consegue investir em agência, né? É um que é R$19, não compra nem uma marmita, né, gente? E você vai ter ali 50 posts, tem vários modelinhos de carrossel, que é bem legal. Esse carrossel está usando bastante, né? E foi criado assim com bastante tendência. Tem neon, eu vou fazer propaganda. Vou parar de falar, senão daqui a pouco a gente não passa a bola para sair. Mas é legal, Marina, porque isso é um investimento, né? Sim. Sempre que às vezes as pessoas falam assim, sei lá, por exemplo, tem um profissional que cuida do Instagram, se for um bom profissional, né, vale a pena investir. Aí a pessoa fala assim, puxa, mas ele cobra X reais. Eu não posso ter esse gasto agora. Eu falo, isso não é gasto, isso aí tem que voltar para você em dinheiro. Então, você paga alguém para cuidar do seu Instagram, para te ajudar com isso, o seu Instagram tem que te trazer cliente, para você ganhar o dinheiro para pagar a pessoa. É assim que funciona, né? Então, por exemplo, esse kit aí com as artes, né? Os banners para elas, isso aí é um investimento. Ela paga os R$19,90, daí ela melhora a qualidade do Instagram, faz post bonito, tem mais conteúdo de qualidade, tem mais cliente. É assim que... Tem que investir um pouquinho. Hoje em dia, só o conteúdo ele não está vendendo, né? Tem que ter a primeira impressão, a aparência. Você tem que ter os dois, né? Muito conteúdo, mas também tem que ter aparência, né? Gratidão, viu, Thaís, por dar uma chacoalhada aí na gente, né? Para a gente lembrar que não pode sair gastando nas brusinhas. Ô, Jéssica, o que eu falei? Não tem problema. Fala, Thaís. Tô passando a bola, vai. Deixa eu deixar a Kalinka chamar a Thaís, apresentar a Thaís. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos estar com a Thaís Tomé, que ela é advogada, mãe dose dupla, especialista em direito público, defensora de políticas de cuidado, fundadora da Farmilhares e mentora de biografias femininas. Com vocês, Thaís Tomé. Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Primeiro quero agradecer a oportunidade e o convite, né, de estar aqui nesse círculo de mulheres conversando, enfim, assuntos que são tão importantes, né, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional também, né, porque, enfim, é tudo parte de uma mesma história, né, parte da biografia mesmo. Então, primeiro eu quero parabenizar a Jéssica, eu adorei, achei super dinâmica a fala dela, acho bem importante. E talvez eu pensaria já em 3 coisas que a Jéssica já comentou e para aprofundar um pouco mais, para ficar um pouco mais dinâmico, que são assuntos que se interrelacionam, né, o planejamento. A Jéssica trouxe bastante questões
desse tema, né, do empreender para ter um emprego e do empreender para ter uma empresa, que isso é um tema que casa, né, com o meu tema, que são as 4 coordenadas para mapear um planejamento qualquer, né, cíclico no meu caso, mas para qualquer planejamento, né, eu acho que então já parto dessa fala, né, da Jéssica anterior, e aprofundo ainda um pouco mais. Então, eu vou me apresentar, né, a Kalinka também se apresentou um pouco, né, em relação à minha função de advogada, além de mãe, né, mulher. Eu acho que o meu convite hoje aqui nessa roda, vamos dizer, nesse círculo de mulheres, trazer um pouco de luz, assim, um pouco de reflexão a respeito dos temas do desenvolvimento feminino mesmo, né? Acho que alguma colega comentou antes da sobrecarga, né? Eu queria também perguntar, de repente, se vocês já podem responder no chat, se grande parte das mulheres são mães que estão aqui, né? Porque me parece que a sobrecarga tem um pezinho extra, né? De quem está na pandemia. Da mulher já é um peso, uma sobrecarga bastante grande, né? Todas as pesquisas já demonstram isso, e da maternidade também, né? Qual é a sobrecarga? Então, eu queria, enfim, se vocês podem responder quem é mãe ou quem não é mãe, enfim, para a gente aprofundar um pouco mais, porque isso, na gestão do tempo, ela é importante a gente considerar também, né? Nas nossas planilhas, no nosso planejamento. Então, o meu convite hoje é justamente chamar nós, mulheres, para dentro do corpo mesmo, né? Porque o planejamento cíclico, eu dou esse nome, tô vendo que tem a maioria de mães, eu já vou abrir o chat de novo para a gente olhar aqui. Então, mães já estão adultos também, mas enfim, né? Dizendo a minha mãe que mãe de filho criado é trabalho dobrado, né? Que eu acho que não é, mas eu não cheguei lá ainda para saber, né? Nesse momento, eu tô com as minhas crianças, tipo, eu acho que elas têm bastante trabalho, e eu não imagino que eu possa suportar um trabalho dobrado do que esse, mas enfim, isso é um parênteses, né? Então, pensando no planejamento cíclico, é um planejamento de estrutura, né? Então, eu queria falar um pouquinho antes do que a Jéssica comentou, que já é um planejamento profissional, né? Enfim, de ter uma empresa, que é um planejamento da nossa vida enquanto mulheres também, né, dos inúmeros papéis. Das metodologias que eu trabalho é biografia humana. Eu não sei se vocês conhecem a biografia humana, é uma linha de pesquisa antroposófica, tá? Tem base na antroposofia. Se alguém já ouviu falar de Rudolf Steiner, ela é uma das linhas da antroposofia. E, muito embora eu tenha levado do lado paralelo à advocacia, eu tenho trabalhado muito com mulheres, né? A Daiane comentou no começo também que a gente se conheceu na comissão de mulher advogada, então eu tenho muito esse foco aqui para a conquista do direito das mulheres. E as políticas de cuidado são políticas que tentam dar uma certa dividida na sobrecarga, né, do trabalho doméstico, as mulheres. Então, tudo isso são temas que se interrelacionam, né? Eu também sou gestora financeira de uma empresa familiar e presto consultorias, né, além desses temas, para as empresas familiares também. Mas eu tenho participado muito com entusiasmo de momentos de encontro de mulheres, porque a sobrecarga, de fato, né, imposta, inclusive muito antes da pandemia, é um tema que a gente pode olhar. E o meu convite começa onde? O planejamento cíclico é convidar as mulheres a habitarem o próprio corpo, né? Porque desde que a gente quis sair para o mercado de trabalho, a gente precisou se despegar desse corpo feminino, né? As experiências do corpo feminino, que são menstruação, gestação, abortamento, amamentação, como elas cabem nos mercados de trabalho, né? Como elas cabem, isso também eu trago um pouco de reflexão para a gente conversar um pouquinho, né? Porque assim como a minha amiga Jéssica, eu gosto dessa troca, né? Eu acho que é muito mais rica do que eu fazer um monte de teorias. Então, eu vou trazer alguns temas para a gente, né, uniformizar a nossa conversa, né? Enfim, partir de algumas perspectivas. Então, primeiro, é esse sentir no corpo feminino. E a sobrecarga, onde ela aparece, né? A sobrecarga das mulheres. Ela aparece quando a gente não consegue dar ritmo a todas as atividades, né? Que é um pouco do que a Jéssica comentou, que é da delegação, mas a quem a gente delega os cuidados iniciais, né? Das crianças, a gestão da casa,
né, muito isso para a gente trabalhar fora de casa, a gente precisa primeiro delegar as questões da casa, então um pouco disso, né, como a gente dá conta da múltipla tarefa, né, que eu falo, as pessoas falam que as mulheres têm dupla jornada de trabalho, antes fosse, eu adoraria ter dupla jornada de trabalho, né, eu acharia o máximo, que é uma de eu existir como pessoa, uma como advogada, ia ser ótima, mas, tipo, eu tenho mãe, eu sou esposa, eu cuido da minha mãe, eu levo meu pai, né, eu cuido dos meus cachorros, então, assim, antes fosse, a gente tivesse dupla jornada de trabalho, estava excelente. E a questão do planejamento, que eu tenho trabalhado muito ciclicamente, é a escolha, né, nós mulheres fomos pouco treinadas para dizer não, e dizer não é parte do dizer sim também, né, então um pouco da gestão cíclica que eu faço esse convite, é para a gente entrar em um dos ciclos da nossa vida, escolhendo, né? Escolhendo, talvez eu até poderia aproveitar a deixa da minha colega, é escolher entre abrir uma empresa e ter um emprego, né? Começa dali, então, é assim, ser mãe, casar ou não casar. São essas, que a gente às vezes passa meio automatizada, né? A vida das mulheres, ela tem um certo automatismo, assim, né? Cresce, faz faculdade, trabalha, começa a empreender, às vezes por necessidade, que às vezes também nem é, né? Por vocação, por, né? Grande parte das empreendedoras mulheres no Brasil empreendem por necessidade, né? A gente tem dados aí bastante relevantes de quantas mulheres são demitidas após as licenças maternidades, então, para dar conta de equilibrar, né? Cuidado com crianças e com os afazeres domésticos, com a vida no trabalho, a gente acaba tendo quase que uma ideia compulsória de criar uma própria empresa. Então, é aquilo, né? A gente quer um trabalho e talvez não a gestão da empresa em si. Então, eu vou pincelando essas questões e talvez dos ciclos, né? Das experiências, convidando a gente a viver o próprio corpo mesmo, né? Conectar com o sentir, com as sensações do corpo, para saber o que eu digo sim, o que eu digo não, aonde eu escolho, né? Eu gostaria de trabalhar com vocês a respeito do primeiro ciclo da mulher, né, na parte do desenvolvimento humano, que é o portal que a gente sai de menina para mulher, que é a nossa primeira entrada no mundo das mulheres. Qual é a nossa primeira entrada no mundo das mulheres? Alguém pode me dar uma dica? Vocês acham que é a idade? Vocês acham que é o quê, por exemplo? O que transformou vocês em mulheres? Gente, eu não sou mais menina, tô mulher já. O que fez isso em vocês, assim? Vocês podem colocar em uns minutinhos. A menstruação? Hã? A menstruação? A menstruação. A Kalinka também colocou o ciclo. É o grande marco. A menstruação abre uma porta no desenvolvimento das meninas. E por que eu falo isso? Porque é isso, né? Hoje a gente fala, as pessoas que já estão trabalhando mais com o ciclo menstrual falam que a menstruação é a própria agenda, né? Tipo, eu agendo hoje luxo, né? No mundo das mulheres, é você conseguir trabalhar de acordo com o teu ciclo menstrual, né? Por exemplo, para aquelas que tiverem mais ou menos problemas e para quem não tem menstruação, entender também como é que esse fluxo interfere na nossa produtividade, né? Porque isso também é um tema silenciado, né? A gente trabalha 30 dias por mês, como se a gente não menstruasse. Tem mulheres que menstruam quase 15 dias, né? É um prazo bastante significativo do período produtivo dela. Isso a gente falando nos ciclos mensais, né? Mas se a gente colocar isso no ciclo anual e no ciclo de vida, né? Quase toda a parte da idade fértil das mulheres, onde a gente está de fato trabalhando, a gente precisa conciliar um corpo menstruante nos ambientes de trabalho, né? Eu acho que essa a minha ideia hoje de aprofundar um pouco no planejamento cíclico a partir das experiências corporais femininas, porque quase todas me falaram que são mães, né, aqui. Eu acho que a Jéssica tinha mencionado que não é mãe, mas é importante a gente, e como todas são autônomas, né, o impacto a possibilidade de não poder parar, independente da fase do ciclo, também é um limitador bastante grande, né? Eu não posso dizer não, por exemplo, porque eu tô nesse caos. Mas, então, a minha ideia de trabalhar com essas coordenadas do ciclo menstrual é a gente trabalhar com 4 passos, né? O primeiro passo é a gente se preparar para olhar para o nosso ciclo menstrual, porque isso é um exercício, né?
Primeiro, porque menstruação é, sim, de fato, um tabu, a gente quase não conversa, ainda mais no ambiente de trabalho, ainda mais no mundo das empreendedoras. Então, quem tem ciclo menstrual horrível, foi você que falou, Kalinka? Horrível. Então, compartilhem. Se vocês quiserem começar um pouquinho disso, como é para vocês menstruar? Todas menstruam? Tem gente que já está na menopausa antes ou voltou? Como é que tá isso para vocês nesse momento do ciclo? De repente, a gente podia abrir um pouquinho de minutos agora, e daí eu vou começar a falar para a gente olhar um pouquinho do nosso ciclo. Quem levantou a mão? Acho que Margarida, não sei, não consigo ver aqui quem está levantando. Eu descobri uma adenomiose no útero, então meus ciclos estão ficando cada vez mais terríveis. Então, eu estou aguardando ainda um direcionamento da minha médica do que vai ser, mas essa última menstruação foi monstra, de cólica, de fluxo, e eu fico totalmente improdutiva, né, porque eu trabalho com pensamento, então eu tenho dor, aí eu quero ficar deitada, então eu não produzo. Essa é uma frase boa. Eu não produzo. Gravem, registrem na memória. Eu sou uma pessoa improdutiva se sangro. Isso é bem importante para a gente trazer para o nosso círculo, tá? Tragam. Não é para reprimir, tá? É importante a gente trazer isso. Eu não produzo enquanto sangro. Isso é importante. Isso é uma fala e é importante a gente trazer para esse lugar. Aqui é um lugar seguro que a gente pode falar de menstruação de um lugar. Apesar, né, de a gente ter se conhecido, é um lugar entre mulheres, então todas somos corpos. É para isso, esse ciclo de mulheres. Margarida né? levantou a mão, isso, Margarida. É isso, eu quero correr com isso é o lugar. Margarida, você começou a falar? Tá me ouvindo? Tá baixinho. Então, tá baixinho. Põe o microfone do teu fone mais perto. Agora tá ouvindo? Uhum. Sim. Só que ficou baixo para mim. Vou ter que pôr o fone, peraí. Tá ouvindo aí? Bom, o que acontece? Eu vou tirar a minha imagem aqui para não ficar com carão, para ficar mais próximo. O que acontece comigo? Eu menstruava, né? Até eu procurei ginecologista e eu falei, acho que eu tô na menopausa. Ele falou, não, tá muito cedo. Eu devia ter o quê? Uns 40 anos? Tá muito cedo para você estar na menopausa, mas eu vou te dar uns hormônios, uns remedinhos e tal. Ele me deu um comprimidinho como se fosse anticoncepcional, né? Que tem que tomar diariamente. Aí eu falei, até quando eu vou tomar isso aqui, doutor? Ele disse, até quando você não quiser mais menstruar. Se você não quiser menstruar, toma isso. E aí eu fiquei tomando direto, já deve ter o quê? Uns 2, 3 anos que eu tô tomando, mas voltei a menstruar. Só que voltei assim, de montão. Eu não tinha cólica, deu cólica, eu tinha muita dor de cabeça, não tô dando dor de cabeça, mas o corpo fica mole, igual a Kalinga falou, parece que eu, né, não presto. E aí eu não vou mais para academia porque dói tudo, dói as pernas, dói o corpo, né? E o fluxo é bastante, coisa que não acontecia antes. E também, tipo, eu menstruei uma semana atrás, depois menstruei de novo. Aí olhei na internet, no Google, realmente, acontece ficar sem menstruar por um período, voltar a menstruar. E continuo tomando remédio, falei, tá na hora de uma consulta ginecológica. Então, menstruação para mim, antigamente, era um pesadelo, porque dava muita dor de cabeça. Nervoso e dor de cabeça. Eu não prestava, mesmo. Eu vou trazer uma contrária, viu, Thaís? Só para eu não tenho problema, nunca tive problema, não sei o que é ter TPM, dor de menstruação, pouquíssima menstruação. Eu sou uma... Você é menstrualizada, filha, porque, ó, só Jesus. 2% das mulheres. Deixa eu só falar a frase da Margarida, que comentou, eu não presto menstruada. Só para a gente trazer essas frases, porque elas são do inconsciente coletivo e do consciente também, né? Porque isso também é parte. Marina, pronto, então você ama menstruar, ou não? Você também não é da adepta. É indiferente a menstruação. Na verdade, é indiferente. Eu não sei o que é TPM, não tenho TPM, não tenho menstruação. A minha menstruação é 2, 3 dias, eu uso mini, 3 dias e termina, pronto, acabou. Nunca tomei anticoncepcional na minha vida, nunca precisei tomar anticoncepcional. Minha menstruação, eu falo que assim, que eu não sei o que é, eu entendo, compreendo, acolho as mulheres, mas eu nunca vivenciei isso. Então, para a gente também trazer o oposto, né, da situação.
porque para mim não faz diferença. Eu não tenho alterações emocionais e no meu corpo. Às vezes, uma ou outra, eu sinto um pouquinho de dor, mas algo que não interfere na minha vida. Tá. Então, eu me sinto produtiva e me sinto indiferente, é indiferente. Eu sinto, então, é a vida linear, que é o que os homens acham que acontece com 100% das pessoas. Sangra, coloca qualquer coisa e segue a vida, toca o baile. Só que não é assim, né? Então, a vida no mundo social é uma vida construída por corpos masculinos, por todas as questões históricas, né, gente? Isso, assim, né, uma história mínima dos fatos demonstra que ninguém, né, até hoje, tem empresas que tem banheiro longe, que não tem pia dentro do banheiro, entendeu? Porque é uma questão de que, corpos menstruantes não existem no mundo, entendeu? Como assim menstruar, né? E quando muito a gente vai se consultar num médico, que é uma pessoa atualizada sobre os assuntos da menstruação, ele vai falar o quê? Toma esse anticoncepcional o resto da vida, entende? Porque é isso que eu vou fazer. E ignora esse assunto também, né? Porque eu não consigo... Então, para mim, eu gosto de trabalhar com esse tema porque tem muitas outras versões a respeito desse olhar, tá? Sobre a menstruação. A menstruação é um processo de muitas mulheres que passaram por nós, né? O nosso sangue menstrual nos une enquanto mulheres, o nosso útero. Hoje tem muitas pesquisas que relacionam o útero... Há muitas terapias, até as terapias que a Dani comentou, a constelação tem trabalhado muito, microfisioterapia trabalha muito questão com esses conceitos, mas para a nossa vida em ser minimamente sustentável, né, e de eu não me sentir improdutiva e nem imprestável na menstruação, a gente precisava olhar para a menstruação, e esse é meu convite, olha para a menstruação, Kalinka, Margarida, olhem para a menstruação e tentem se comunicar com ela de alguma forma. É uma comunicação. A secreção corporal feminina, assim como a nossa urina quando está mal, as nossas fezes quando estão mal, ela é uma secreção corporal. Então, não é normal você morrer e se sentir dor na menstruação. Isso não é normal. E também não é normal a gente ir para um médico e ele utilizar um método contraceptivo eterno, para sempre, até que a gente tenha condições. Então, é importante hoje tem muitas pessoas que são capacitadas para isso, tem muitas diferentes tipos de ginecologia, porque isso é uma questão de saúde vital mesmo, de energia vital, e isso não tem planejamento que sustente se um corpo não está saudável minimamente para fluir, entendeu? Então é um pouco desse fluxo que eu quero trazer para vocês hoje nessa conversa, que ela é anterior ao passo de eu escolher se eu trabalho, se eu fico dormindo improdutiva, porque não há essa opção, né? Eu não tenho a opção de falar, olha, eu posso ficar 15 dias deitada, né, na vida que a gente está hoje, atualmente, as mulheres da nossa geração não têm essa possibilidade, como antigamente a gente tinha círculo de mulheres, que as mulheres menstruadas ficavam recolhidas, sendo cuidadas pelas outras mulheres, né, que talvez hoje seja uma reconstrução que a gente fez, mas não existe, né, a gente não está nesse momento, e talvez sim, a gente precisa também ter tempo, né, e eu acho que aí é a minha outra fala, né, uma das questões, que é o tempo do descanso mesmo. A menstruação cobra descanso. A menstruação vem cobrar descanso, né? No sentido de que é uma pausa que a gente precisa ter. Talvez não a de 15 dias, mas especialmente Margarida e Kalinka, que estão nesse período, mas não sei as outras meninas se comentaram ou não, deixa eu até olhar o chat aqui. Olha para a menstruação, tipo, é um convite. A menstruação é um convite a estruturar o tempo de uma outra forma. Então, deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer falar? Aqui a Marina colocou, as outras tiraram o útero, tá? Quem tira o útero e quiser comentar também, se tem efeitos, porque retirada do útero não retira os efeitos da menstruação, né? É uma questão. Então, eu vou até, Thaís, se me permite, fazem quase 2 anos que eu tirei o útero, e daí, assim, eu passei por um processo eu falo assim, se eu olhar, eu tenho que olhar com muito amor pro meu ciclo menstrual, porque efetivamente, desde quando eu menstruei, eu tinha um ciclo menstrual muito forte, que cheguei a ter hemorragia aos 15 anos, aí depois aos 17, com 20 anos, que eu casei com 20 para 21, eu fui num ginecologista, ele já me deu anticoncepcional, eu falo que foi a pior coisa que ele pode ter feito na minha vida,
né? Porque eu casei tomando Selene, ele praticamente me tornou frígida 8 anos, né? Então, e nunca teve uma conversa comigo sobre essas questões, né? O médico, ele nunca olhou com carinho. Eu só fui saber o que era efetivamente um processo efetivo a hora que eu parei de menstruar para poder engravidar. E daí depois eu tive minhas filhas, quando eu tive elas, eu coloquei o Mirena, e depois que eu estava com o Mirena, eu descobri a endometriose, e dela já estava na parede abdominal, e gerou vários efeitos, né, no meu organismo, que é o ponto que eu precisei retirar o útero. E fazem 2 anos que, então, eu estou começando a sentir efetivamente o meu ciclo, né, apesar de eu não menstruar, mas eu consigo olhar para os meus hormônios, olhar para as minhas necessidades. Eu consigo hoje perceber algumas coisas muito mais do que como eu nunca tinha percebido antes, né? E sobre essa questão até do que você falou, que eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, ele está trazendo a gente para justamente pensar nesse tempo de descanso e até o luto, né? Eu falo que nós mulheres, até porque a taxa de mortalidade dos homens, ela é muito maior até do que das mulheres, então nós vamos ter muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos nessa situação até da pandemia. E até eu tenho a minha vizinha aqui que está passando pelo luto, e é uma coisa que a gente estava conversando, que a nossa sociedade também cala o luto, né? Então, nós temos as nossas leis que estabelecem 3 dias oficiais de luto, que então você tem lá, você pode não comparecer ao trabalho durante 3 dias. 3 dias é suficiente para viver um luto? Né? Você matou, o seu marido morreu, o seu filho morreu, alguém da sua família morreu, e em 3 dias você tem que estar de volta ao trabalho. Então, o nosso sistema produtivo, ele exige de nós isso, né? Que a gente se cale todas as nossas emoções para poder produzir para a economia. Então, eu acredito que efetivamente nós mulheres temos essa missão de resgatar essa demanda muito forte que está vindo por aí. É isso. E um pouco disso, né? Eu acho que também a menstruação, pensando nessa relação com a morte, a menstruação é uma morte mensal, né? Porque quando você não está menstruado, o que acontece? Você está grávida, porque você gerou a vida. Tipo, a menstruação representa a morte. Então, é um pouco disso, é um pouco da gente não querer nem olhar para aquilo, né? Porque morrer a cada pouco e resistir à morte também, né? Morrer uma parte de si, porque é isso, né? O sangue representa uma coisa que eu penso, parece um pouco machucado, parece uma questão que é sujo, parece uma questão que fede, que a gente tem um pouco de nojo. E como eu posso lidar bem com isso para eu poder desenvolver as outras etapas da vida, né? Porque a menstruação está intimamente relacionada com a nossa energia vital. E é disso, né? Se a gente não se relacionar bem com a menstruação, a gente se relaciona bem. Qual é a polaridade da menstruação? Se a menstruação está para a morte, o que está para a vida no nosso ciclo de vida feminino? Vocês têm alguma ideia? Pensando no nosso ciclo de 28 dias de mulheres, a gente tem a menstruação e já tem esse tabu. Tem alguma polaridade outra que pode vir a menstruação? Alguém sabe me dizer o que poderia ser? Deixa eu ver se alguém colocou. Ovulação? Ovulação, exatamente. Então, é ovulação. Então, são os marcos do ciclo da mulher, o ciclo mensal. Então, se eu não consigo olhar para a menstruação, eu consigo olhar para a ovulação? Porque a ovulação, no ciclo de 28 dias, representa a vida. A gente não olha nem para a morte, porque é um lugar que eu nem quero olhar, mas e para a vida, eu consigo olhar? Porque aí a gente tem que boicotar a vida no sentido de que eu não quero gestar, né? Por que inúmeros motivos, ou porque se eu quero gestar, eu também preciso olhar para a ovulação, porque isso é vitalidade, né? Hoje a gente está mapeando, por exemplo, a ovulação, como eu me sinto na ovulação. E também, né, tem um mito de que todas as mulheres se sentem lindas, maravilhosas, estão super amigas porque estão ovulando. Sim, muitas mulheres estão na fossa na ovulação também. Porque existem muitas questões que não são só, né? Tem muitas mulheres que querem matar pessoas
no período pré-menstrual, mas tem muitas pessoas que na ovulação também estão querendo se cooptar por aí de alguma forma. Então, o bom é que cada cabeça uma sentença, cada corpo de mulher é um movimento. Então, por isso que quando a gente fala do planejamento cíclico, é importante a gente estar onde? No corpo, né? Eu, Kalinka, não posso fazer o mesmo planejamento da Marina, que fica 28 dias num nível médio de trabalho ou de fluxo, porque não vai dar para eu medir a produtividade de vocês duas, por exemplo, trabalhando no mesmo lugar, que eu não sei se é o caso, mas estou dando 2 exemplos de vocês que estão aqui na nossa roda, enfim, então também que eu estou vendo no vídeo. Mas como eu posso medir a produtividade de um outro lugar, que não é o lugar do meu, trabalhou 30 dias, né, das 8 às 18 horas, por quê? Porque isso também é planejamento cíclico, por exemplo. Vou te usar como exemplo. Kalinka, você fica incomodada se eu te usar como exemplo? Não? Então tá. Por exemplo, ela comentou, eu não produzo nesses dias, eu quero ficar deitada. Excelente. E se eu ficasse deitada 7 dias, né? Seria uma menstruação um pouco excessiva, né? Eu precisar ficar deitada 7 dias, né? Por mais que eu tô sangrando em 7 dias, mas se eu preciso ficar deitada, eu tenho vontade. Você consegue se avaliar se no teu período ovulatório ou pré-ovulatório você trabalharia muito, assim, em alguma parte do ciclo você fica muito energizada? Todo o resto, é só no dia que eu tô com cólica mesmo, no resto eu sou super energizada. Então pronto. Só que aí eu quero trabalhar no dia da menstruação, entendeu? Porque eu quero entregar o relatório hoje, porque é hoje que meu chefe pediu, justo no dia do sangue menstrual, que você tinha que ficar deitada, que tipo, por isso que eu falei, habitar o próprio corpo e fazer o planejamento cíclico é isso. É olhar para o teu ciclo menstrual e não ser surpreendida por ele, porque o sangue vai chegar todos os meses. Então, hoje em dia tem mulheres que têm 40 anos, puxa, tipo, posso ir comprar absorvente? Porque, tipo, eu não sabia que vinha menstruação. É isso, é disso, porque a gente não olha para a menstruação, e é igual a morte, a gente não olha para a morte. A única certeza que a gente tem nessa vida é que se a gente não morrer do Covid, a gente vai morrer por outra virose, outra. Tipo, é essa a realidade. Por mais que a gente seja muito cuidada, por mais que a gente tenha sido a primeira da fila da vacinação, né? Tem um monte de gente que sofreu do Covid e morreu atropelada, isso é certo. E a morte a gente não se organiza, porque a gente... o tema meio ruim, né, meu? Vou falar de menstruação, sabe? Não vai rolar. Então, é disso. Então, meu convite hoje do planejamento cíclico é a gente participar ativamente. Se todo mês isso acontece, se todo mês eu quero matar o meu marido, o meu filho, o meu amigo, a minha vizinha, toda a TPM, tá bem, cara, que bom. Então, o que eu posso fazer, né? Na próxima TPM, eu posso tomar chá de camomila, posso tomar maracujina, né? E esse é meu convite da participação ativa das mulheres, porque é isso, nós mulheres temos essa participação, só que algumas vezes a gente não escolhe, a gente acaba sendo levada, né? E talvez até pelo desconhecimento, porque quem de nós, né, teve educação menstrual aos 10 anos? Hoje em dia as meninas estão menstruando com 10 anos, gente, não tem mais, né? O portal das meninas está começando cada vez mais cedo, então elas são crianças, brincam de boneca, só que elas engravidam e tem que trocar de absorvente, e tem cólica, e tem sonhos horríveis, e tem medo, porque é uma cólica que dá dor mental, né? A gente fica com uma enxaqueca horrorosa. Então, é um pouco desse convite que eu quis vir fazer com vocês agora, e eu não sei, nossos minutos já estão... É isso que eu ia falar, 2 minutinhos para encerrar. Eu vou fazer um mapeamento das 4 coordenadas simplesmente para convidar vocês a entrarem e observarem isso. Então, meu primeiro ponto é a gente se preparar para a menstruação. Escolher um marco, né? O marco menstrual inicial da observação, do planejamento, é menstruação ou ovulação. Como a ovulação é mais difícil a gente mapear, então a gente pode escolher a menstruação. Se preparar para receber a menstruação. Como eu vou ficar menstruada? Deitar, relaxar, para quem está mais energizada, menos. Então, esse é o nosso primeiro marco. Depois é escolher o que eu vou fazer nesse dia, né? Se eu escolher a menstruação ou não, como eu posso diminuir a minha agenda de acordo com que me favoreça isso. Que aqui é o nosso treino de dizer, não, isso eu não posso entregar agora. Eu posso entregar daqui 2 dias. É eu fazer essas negociações, que claro, né, gente, não são super fáceis, mas a gente pode se ajustando. O nosso terceiro ponto é mapear.
Se eu sinto cólica, se eu tenho sono, se eu tenho prisão de ventre, se eu tenho o quê? Se eu sonho, se eu tenho vontade de matar meu marido, se eu quero só chorar, se eu tenho vontade de ouvir música ruim, música boa. É mapear, é olhar mapeando sem julgamento. E num quarto momento, nosso quarto marco, é fazer uma leitura dessas informações que são alimentadas, né? Em todo o período que a gente menstruar, né? Então, a gente vai refinando esses planejamentos de uma forma que fique funcional, sustentável e saudável para nós mulheres, né? Porque a sobrecarga é ou foi o nosso sobrenome durante muito tempo, né? E escolher não ser a sobrecarga humana por aí depende da gente entender o que fica na nossa agenda e o que não fica na nossa agenda. Então, eu acho que eu queria trazer essas reflexões, enfim, a respeito do planejamento, e estou disponível também, se alguém quiser conversar, compartilhar, indicação de profissionais que podem trabalhar nessa linha, ou até o mesmo